Olá, minhas preciosas! E aí, como é que vocês estão? Olha só, estamos em mais um episódio do nosso podcast, o nosso Pod Chinelar, que são as chineladas com amor da Daia. Então, aqui a gente traz as chineladas com amor da Daia, mas também como você resgatar o seu brilho. Então, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E para você que não me conhece ainda, o meu nome é Daiane Bosqueta, sou especialista em relacionamento. E eu trago para vocês aqui todas as questões voltadas a relacionamento, a sexualidade, e eu ajudo mulheres que foram machucadas no relacionamento a resgatarem o seu brilho em 8 semanas. Então fica aqui com a gente, para você que pode nos acompanhar aqui pelo YouTube, se você não consegue também, você pode nos acompanhar nas outras plataformas Extreme, sim, estamos em todas as plataformas, então se você curte escutar, né, pelo Spotify, você pode acompanhar a gente lá, só coloca Daiane Bosqueto que você me encontra em todas as plataformas Extremes. Ai, que festa, olha que maravilha. Gente, olha só, estamos hoje aqui, estou sozinha novamente aqui, né? A Lídia ainda não retornou, mas logo, logo a minha parceira de podcast retorna aqui para a gente bater o nosso papo de sempre, que é muito bacana, é muito legal. Ela sempre traz coisas, perguntas bacanas aqui, os questionamentos que vocês trazem para a gente também. Logo, logo ela está de volta, tá? Logo, logo surpresas para vocês. Meus amores, minhas preciosas, hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, muito legal, que na verdade é o que surge muito nos meus atendimentos, né? E já aconteceu comigo também. Meu relacionamento esfriou, e agora? O que que eu vou fazer? Por que que aconteceu isso? Então, eu atendo muito casais, né? E também muitas mulheres individualmente, e geralmente a queixa é o quê? Ai, Dai, o meu relacionamento no início era tão bom que eu já. Coloca aqui, ó. Se você ainda não está inscrita no canal também, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, que todo dia tem vídeo novo no canal, e terças e quintas a gente tem o nosso podcast, então já se inscreve aqui no nosso canal. Curta aqui também esse vídeo e compartilha. E deixa aí seu comentário, se você também já não pensou, já não passou por isso. Ai, no início era tão bom o nosso relacionamento, mas depois eu não sei o que foi acontecendo, que foi esfriando, que as coisas foram se modificando. Aí pinta aquela dúvida, será que eu gosto mesmo do meu parceiro, da minha parceira? Será que realmente eu amo de verdade, né? Eu acho que todo mundo já passou por isso. Para quem está em relacionamentos de longo prazo, com certeza já aconteceu isso. E muitas vezes essas questões fazem também a gente se machucar no relacionamento, né? Ambos se machucarem no relacionamento, porque não entendem o que está acontecendo. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Essa semana, né, teve quarta-feira, que era dia 6/9, que era o dia do sexo. Então, o nosso podcast anterior, eu trouxe isso para vocês, falei sobre sexo, sexualidade, falei até da química do orgasmo, né? E hoje eu resolvi trazer isso porque vai também, complementa aquilo que eu trouxe no podcast anterior, falando quimicamente, porque para quem não sabe, eu sou química de formação, sou pós-doutora, né? E Daia, você colocou tudo fora esse conhecimento? Não, então, eu sou uma pesquisadora nata, né? Já desenvolvi muita pesquisa científica, muitos artigos científicos, e eu adoro fazer pesquisas. Então, agora na minha área, né, eu trago conhecimento lá que eu tive lá atrás, aliado com as pesquisas científicas, com as minhas certificações, com os meus atendimentos, e óbvio, né, meu amor, com a experiência que eu tive também nos meus relacionamentos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. E eu sempre falo, né, e foi o que eu aprendi também. A gente não foi ensinado a se relacionar. E a gente não foi ensinado, inclusive, a entender as fases que a gente passa no relacionamento. Sim, gente. Tem fases no relacionamento que elas vão mudando conforme o tempo, elas vão mudando conforme as circunstâncias. É óbvio, né, que no início tudo é bom e que a gente gostaria que sempre ficasse assim. Mas ali há esse pensamento, né, as nossas crenças que vêm lá do romantismo, lá que a gente pensa que a nossa alma gêmea, que o fogo da paixão sempre tem que ser igual, sempre tem que estar aquilo, né? Aquela coisa forte. E não é bem assim que acontece. Então, eu vou trazer para vocês por que que isso acontece, mas que é um processo natural, tá? Que acontece com todo mundo. Então, tudo bem que isso está acontecendo aí com você. A questão é você entender o porquê que isso está acontecendo e como você melhorar o seu relacionamento. Daí, o que mais vem para mim aqui é aqueles casais que querem retomar o seu relacionamento como era lá no início, lá na fase da paixão. É possível?
Eu não gosto de dizer que não é possível, mas como era lá no início, é muito difícil, né? E eu vou explicar por quê para vocês. Porque, gente, quando a gente tá lá conhecendo aquela pessoa, quando a gente tá lá todo empolgado na nossa fase da paixão, a gente tem. Agora eu vou falar quimicamente para vocês, né? Óbvio que eu vou falar assim de uma forma bem simples para vocês entenderem, mas tudo o que envolve as nossas relações, os nossos relacionamentos, o orgasmo, enfim, existe uma química cerebral por trás disso. E é isso que a gente não aprendeu, que a gente não entende muitas vezes. Eu também não sabia disso antes, né, de me especializar. Então, por isso que eu quis trazer isso para vocês entenderem. Ah, tá, é isso que está acontecendo. Ah, tá, eu posso fazer isso para melhorar. Então, quando a gente está lá no início, que a gente está conhecendo aquela pessoa, a gente está na fase da paixão. E a fase da paixão, a gente fala que é como se fosse cocaína. É viciante mesmo. E é real, é viciante. A gente fica viciado naquela pessoa, a gente só pensa naquela pessoa, às vezes a gente não consegue nem dormir direito, nem comer direito. Por que que isso acontece? Existe sim um porquê, tá? Então, tudo eu vou explicar para você cientificamente. Então, sim, essa fase da paixão, essa fase lá no início é sempre mais forte o que a gente sente lá, tá? E por quê? Porque lá na fase da paixão, o amor começa com um pacote de emoções. Tá? Que incluem assim, e aí acaba que você perde o apetite, você às vezes tem insônia, tem dificuldade de se concentrar, e isso tudo é culpa de um hormônio, um neurotransmissor chamado dopamina. Então, a dopamina ela é responsável por aquela sensação de felicidade, de bem-estar, meio anestesiante, assim, né? Se assemelha realmente ao efeito da cocaína. É isso que está acontecendo ali no nosso corpo quando a gente está conhecendo alguém novo, quando a gente está desfrutando dessa paixão. E aí, claro, né? Além de tudo isso, aumenta o nosso nível de testosterona, que eu já falei lá no podcast passado. Se você não viu, vai lá, dá uma olhadinha que a testosterona é o hormônio do libido, né? E que tem tanto nos homens quanto nas mulheres. Obviamente, mais presente nos homens. Mas em ambos os sexos, essa testosterona acaba aumentando. E aí faz o quê? Faz com que a gente queira estar o tempo inteiro com a pessoa, queira ter relações, né, sexuais o tempo inteiro com aquela pessoa. Então, essa felicidade, né, ela atinge o auge, mais ou menos, por volta de 2 a 3 anos de relacionamento. Então, a gente fica viciada naquela pessoa, como se fosse cocaína mesmo, a gente fica meio dependente daquela pessoa, né? A gente fica mais impulsivo. Taia, como que eu sei, então, se eu tô apaixonado? Vamos lá, vamos pensar como que funciona no início da paixão, lá no início, quando você tá conhecendo a pessoa. Primeiro, você tem uma excitação muito grande, né? Por quê? Porque você tem a tua testosterona que tá aumentando aí, ela tá a 1000, e aí você pensa naturalmente mais em sexo do que de costume. Aí você tem aquela sensação de felicidade, porque afinal de contas você tá com o teu cérebro inundado de dopamina, que é o hormônio do bem-estar, né? Que eu já estava falando ali, o hormônio da felicidade. Então tudo isso acontece quimicamente falando no nosso cérebro quando a gente está conhecendo uma pessoa. Aí a gente tem às vezes até um pouco de compulsão em relação a essa pessoa, porque além da dopamina, a gente tem a nossa serotonina que despenca. Então a gente começa a ter um pouco de compulsão por aquela pessoa. Acontece também aquela taquicardia, sabe? Quando a gente vê aquela pessoa que dá aquele negócio assim, borboletas no estômago, né? Aquela coisa que a gente gostaria de sentir sempre pela pessoa, né? E isso também porque o nosso corpo, ele tá cheio de adrenalina. Então, olha só, os hormônios que estão presentes na fase da paixão. E aí, como essa adrenalina tá lá em cima, muitas vezes a gente tem insônia. E a gente fica só pensando naquela pessoa, né? Aí também acontece algumas questões assim, sabe que quando você tá mais fofo, mais fofa, né? Aquela época que você tá com o fofurômetro aumentado, né? Que você começa a ver filmes franceses, que começa a escutar música romântica. Então, tudo isso é sinal que você está no início da paixão. E essa paixão, ela acontece por causa desses hormônios que estão elevados. Então, a gente fala, ai, Daia, será que o amor é cego?
Então, quando a gente está no pico da paixão, esses mecanismos cerebrais, eles deixam a gente sem defesa. E aí a gente não fica tão ligado, tão ativado para o perigo. E aí, né, a gente fica assim mais cego perante aquela pessoa. O nosso cérebro traz uma cegueira, né, em relação àquela pessoa. Mas, gente, o que que acontece? Essa cegueira de amor, ela é provisória, tá? O cérebro, ele começa depois, com o passar do tempo, a funcionar novamente da mesma forma que funcionava antes, né? E é aí que as coisas começam a esfriar. Então, as pesquisas científicas mostram que essa fase da paixão, essa coisa louca, ela dura em torno de 2 anos. E é assim, por que que dura só 2 anos? Porque, humanamente falando, nosso coração não conseguiria sobreviver a tantos hormônios em alta, a essa coisa de estar compulsiva pela pessoa. A gente muitas vezes não consegue nem trabalhar. Tem pessoas que não conseguem nem trabalhar direito porque tá só pensando naquela pessoa. Tá, no mundo das nuvens, né? Tá ali, né, amando aquela pessoa. Ai, tem que coisa melhor que paixão? Só que assim, tem pessoas que são viciadas, né, na paixão. Então ficam 2, 3 anos com uma pessoa e larga e aí já se apaixona de novo. Aconteceu isso com você? Coloca aqui nos comentários se já aconteceu isso com você, de você estar naquela fase da paixão, de repente começa a esfriar e aí ai, já acaba o relacionamento e para pro próximo. Então tem pessoas que são viciadas na paixão, então cuidado. As pesquisas científicas mostram que realmente essa fase inicial da paixão, ela dura em torno de 2 anos, porque o nosso corpo, ele não consegue aguentar tamanha sobrecarga, né, de hormônios, né, no nosso coração, na nossa cabeça. Então, realmente vai voltando os hormônios ao nível basal. É aí, meu amor e minha querida, minha preciosa, que a gente começa a enxergar a pessoa como ela é. Então, olha só, nós estamos na fase da paixão. Nós estamos com as nossas crenças vindas do romantismo, que tem a pessoa certa, aquela minha alma gêmea, que esse fogo da paixão vai durar eternamente, né? E aí aquilo começa e nós projetamos, né? As nossas expectativas no nosso parceiro. Então, como a gente fica meio cego, a gente começa a projetar muitas coisas que não necessariamente são aquilo, né? Não é necessariamente aquilo que o parceiro é, só que a gente não consegue enxergar. A gente tá tão vidrado no nosso parceiro que a gente não enxerga os defeitos, entre aspas, que todos nós temos, minha preciosa. Então, com o tempo, isso começa a baixar, né? Esses hormônios do bem-estar começam a baixar. E é aí que a gente começa a se pegar pensando, meu Deus, mas será mesmo que eu amo essa pessoa? Ai, mas era tão mais bacana antes e agora eu não sei. É aí que os casais começam a me procurar. Tem outras questões aí também, da crise dos 7 anos, que ela existe mesmo. Isso vamos falar em outro podcast, tá? Mas então por isso, então a paixão ela tem um efeito mesmo como droga, como cocaína, você fica dependente daquela pessoa. Mas depois, com o passar do tempo, aqueles hormônios vão voltando à normalidade e é aí que você começa a olhar para aquele relacionamento e achar, né? Achar que tá esfriando, que não tá mais bacana, que não sabe se ama de verdade. E não é isso que tá acontecendo. Só que a maioria das pessoas não sabe isso, né? Ninguém sabe. Por isso que eu tô trazendo esse conhecimento para vocês começarem a entender que existe como a gente continuar produzindo os hormônios do bem-estar para vocês construírem um amor de companheirismo. É aquele amor maduro, é aquele amor que não fica só na base da loucuragem, ou aquela questão de que o amor tem que ser sofrimento, que tem que estar ali, que tem que estar. Gente, não é. Amor não é isso, tá? Amor é leve. Amor é você transbordar o melhor que você tem junto com a pessoa que você está. E isso é super possível depois da paixão, quando você entende o que está acontecendo e quando você constrói todo relacionamento e quando a gente fala de amor, ele é uma construção. Só que aí o que que acontece? Com o passar do tempo, quando nossos hormônios começam a voltar à normalidade e a gente tira a nossa cegueira do amor, a gente começa a se acostumar com os estímulos. Então, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, né? Aquilo que a gente cheira, aquilo que a gente degusta da pessoa, a gente começa a se acostumar com esses estímulos. E é aí que começa a esfriar. É aí que a gente começa a não olhar mais para a pessoa da mesma forma, não ouvir mais a pessoa da mesma forma, não cheirar essa pessoa, não tocar, não degustar essa pessoa da mesma forma. Pelo menos não conscientemente, tá? Não, a gente não fica tão atento. E essa ausência de atenção
né? Que é muito prejudicial para qualquer relação. Então, a gente se sente bem quando a gente está sendo ouvido, quando a gente está sendo querido, quando a gente está sendo visto. E quando começa esse processo de esfriar um pouquinho, a gente está tão atarefado nas tarefas do dia a dia, no estresse, nas coisas que estão acontecendo, que a gente começa a olhar para a pessoa com aquele olhar acostumado, sabe? Eu estava até conversando com uma amiga minha ontem falando sobre isso, que ela estava trazendo algumas questões, né, do relacionamento dela, que ela está passando principalmente na sexualidade, e nós estávamos discutindo isso, e aí ela falou que o que mais deixava ela triste é que o marido dela não estava procurando ela, né, e que ele olhava para ela com esse olhar de acostumado. Então, se ela passar de moletom, tá tudo bem, se ela passar de vestido, tá tudo bem, se ela passar de lingerie, se ela passar pelada, é o mesmo olhar. E aí que isso acaba esfriando realmente os relacionamentos. É quando a gente olha com aquele olhar de acostumado, quando a gente não olha com aquela paixão, aquele tesão pela pessoa. Mas tudo isso a gente pode melhorar, a gente pode proporcionar no nosso relacionamento. Daí, meu Deus, como é que eu faço isso? Porque eu tô me vendo aqui. Eu tô vendo que a gente tá já muito acostumado com a gente, com os nossos estímulos. Eu comecei a olhar para o meu parceiro, para minha parceira, e eu comecei a ver coisas que eu não via antes, ou as coisas que eu gostava do meu parceiro agora começaram a me incomodar. Super normal, tá? Por quê? Porque você tirou aquela cegueira do amor que você tinha lá no começo. Mas isso não quer dizer que agora você tenha que acabar esse relacionamento e que não tem mais nada o que fazer. O negócio é que a gente não sabe que a gente pode proporcionar, melhorar no nosso relacionamento produzindo esses hormônios do bem-estar. Olha só que bacana. E é algo, gente, que eu vou dizer para vocês, é surreal esse conhecimento e isso vai auxiliar vocês a combaterem a depressão, a ansiedade, porque tudo envolve os nossos hormônios do bem-estar. Então, quando a gente fala em hormônios, vamos falar de alguns aqui hoje, tá? Nós vamos falar da ocitocina, da endorfina, da dopamina, da serotonina e da testosterona também. Eu vou falar um pouquinho para vocês que são os hormônios do bem-estar. Então, quando a gente pensa em depressão, isso quer dizer que a nossa dopamina e a nossa serotonina estão muito baixas. Quando a gente está falando em ansiedade, a nossa dopamina, lembra que eu falei que era produzida a nossa dopamina lá na paixão? Ela também está baixa. Agora, quando a gente começa a falar em amor, olha só, a gente tem a dopamina, a serotonina e a ocitocina em alta. A felicidade, a gente tem a nossa serotonina em alta. Então, Daia, como que eu vou fazer? Lembrando que quando a gente toma um ansiolítico, quando a gente toma um antidepressivo, nada mais é do que esse medicamento vai proporcionar, né? Vai fazer com que esses hormônios sejam ativados lá no teu cérebro. Só que gente pensa, vocês podem proporcionar esses hormônios ou melhorar, né, a quantidade desses hormônios do bem-estar no relacionamento de vocês, evitando depressão, evitando ansiedade e melhorando e tendo um relacionamento pleno, com sexualidade, sendo felizes. Cara, é diamante isso daqui que eu tô trazendo para vocês. Então, Daia, como é que eu vou fazer isso? Vamos começar falando, então, de alguns hormônios do bem-estar. Bom, o primeiro deles, nós vamos falar da endorfina. Então, quando a gente tem aquela intimidade, aquela troca de carícia, o próprio ato sexual faz com que a gente se sinta o quê? Bem amados, né? Bem vistos, valorizados. Então, durante o sexo, a endorfina é liberada. Então, melhorando quase que instantaneamente o nosso humor. Então, por que a gente brinca, né? Que quando a pessoa está meio estressada, irritada, você fez alguma coisa ontem à noite? Não, né? Agora, quando a pessoa fez, já a alta fica com a pele mais bonita, com o cabelo mais bonito. Vem dizer que não. É verdade, gente. Por quê? Porque não é só o ato sexual em si, é os hormônios do bem-estar que o ato sexual traz. Claro, né, gente? Desde que esse ato sexual seja prazeroso, seja bacana para os dois, que os dois estejam alinhados. Mas essa endorfina que é produzida pelas carícias, né, pela intimidade, pelo próprio ato sexual, vai melhorar o humor e vai reduzir os efeitos do estresse. Então, essa endorfina é como se fosse um anestésico, sabe? Tira a dor da gente. Então, reduz, inclusive, a nossa dor. Atua como se fosse um analgésico, né? E faz com que você tenha aquela sensação de euforia.
Daí, beleza, entendi que a endorfina faz tudo isso e como é que eu faço para melhorar isso? Bom, primeiro, sempre se alimentar de forma correta, né? A alimentação balanceada é um fator predominante para todos os hormônios do bem-estar. Mas aí vem dar e receber carinhos. Então, beijos, abraços, carícias. Quem que não gosta disso? Só que o que que acontece, gente? Quando os relacionamentos começam a esfriar, o que que eu percebo e que já aconteceu comigo? A gente para de se tocar, a gente para de se abraçar, a gente para de andar de mão dada, a gente para de dar aquele beijo gostoso de língua, sabe? É só aquele beijo de selinho de portão, assim, sabe? Que quase nem encosta, né? Eu acho que você beija mais outras pessoas do que o próprio parceiro. Aquela, sabe? Aquele beijinho, aquele selinho, aquela coisa de portão. Ai, ninguém merece, né, gente? Só que com o passar do tempo acontece isso. Essas carícias, esses carinhos, eles acabam, na verdade, né? E aí, esse hormônio do bem-estar, ele acaba diminuindo. Então, sorrir também, dar risada, se divertir. Então, olha só, além de... Pega aqui, ó. Na paixão, você tá lá no efeito cocaína, vidrado na pessoa. Quando você começa a diminuir isso, que você começa a ver os efeitos da pessoa e que esses hormônios começam a entrar na normalidade, pega isso aqui, você consegue melhorar isso só não deixando de fazer carinho, não deixando de tocar o seu parceiro, se divertindo junto. Então, quanta coisa que acontece aí, quando os casais chegam para mim, que a gente começa a conversar e eu falo, tá, mas desde quando isso aconteceu? Por que que isso está acontecendo, né? Que está esfriando, que não está mais bacana. Ah, eu acho que é o estresse, eu acho que é a rotina do dia a dia. Quando vocês se conheceram, meus amores, vocês também tinham estresse na vida de vocês e estava tudo bem, vocês estavam continuando, vocês estavam combinando. Não vai ser o estresse. O problema é que vocês deixam de fazer coisas importantes que faziam no início, como se tocar, como fazer coisas juntas, então, juntos, né? Sair, sorrir, se divertir, ter relações sexuais. Então, durante e após o sexo, a endorfina ela é liberada. Então, sim, olha, a sexualidade ela é extremamente importante. Teve até um casal que chegou para mim com várias questões assim que eu ensinei eles a melhorar, né, esses hormônios do bem-estar, e eles não estavam mais tendo quase relação sexual, eles estavam bem, mas eles não estavam mais, sabe, o desejo baixou, o estresse, o dia a dia, os filhos, eu falo dos filhos também, mas aí eu falei para eles, vamos fazer uma coisa. Vocês vão começar a se abraçar mais todo dia. E agora, durante uma semana, vocês vão ter relações sexuais. Mesmo que não tenha tanta vontade, mas vocês vão fazer, né, alguma coisa bacana, uma preliminar, vão começar e vão fazer uma semana. Gente, depois de uma semana eles voltaram, né? E o que que eles me disseram? Dai, agora a gente tá com mais vontade, agora a gente tá se abraçando mais, agora a gente tá se pegando mais, lá na cozinha, quando a gente tá cozinhando. Então, é uma coisa que, quanto menos você faz, menos tem vontade. E quanto mais você faz, mais você tem vontade. Então, gente, é isso, sabe? Massagem, receber massagem, fazer alguma coisa bacana, com olhinho. Gente, tudo isso faz com que aumente a endorfina. Tudo isso faz com que aumente esse hormônio que dá essa sensação. Então, é difícil fazer isso? Não é difícil. Vocês faziam isso lá no início, por que que não fazem mais? Tá corrido, tá rotina, chegou os filhos. Gente, quando chegam os filhos, todos esses hormônios, a mulher, vocês já sabem que é um boom de hormônios, amamentação, olhar, né, estar o tempo inteiro com aquela criança que é dependente 24 horas por dia. Nos homens, as pesquisas mostram que a testosterona baixa em 30% quando se tem um bebê dentro de casa. Então, para que que isso acontece? Na verdade, a natureza é linda, né? Ela faz isso justamente por quê? Porque o casal ele tem que, principalmente nessa fase inicial, estar presente para aquele bebê. Só que o que que acontece? Muitas vezes depois vocês continuam com os hormônios lá embaixo e não fazem nada para aumentar a produção deles e a voltar ao papel de vocês de homem e mulher. Né? E não só o papel de mãe, não só o papel de pai, não só o estresse do dia a dia, a rotina. Então, tudo bem, vai acontecer isso quando chegar os filhos, é normal, mas vocês não podem esquecer do papel de vocês de homem, do papel de vocês mulheres, que você também tem desejos, que você também tem essa questão sua de se enxergar como mulher, mas aí você tem que o quê? Fazer um esforcinho, né? Tem que fazer um esforcinho, meus amores. Ou vocês acham o quê? Vocês não se esforçaram lá no início do relacionamento? Então por que que agora não pode mais fazer? Por que que agora não pode se esforçar um pouquinho? O relacionamento é construção.
E a construção, ela é quando os dois querem fazer dar certo, é quando os dois cuidam um do outro, é quando os dois se priorizam. Então, muitas vezes a gente prioriza os filhos e esquece, né, de todo o resto, e aí o casamento começa a ir ladeira abaixo, né, meus amores? Então, não dá para acontecer isso. Então, a endorfina. Depois, gente, vamos falar da ocitocina. A ocitocina é aquele hormônio do vínculo, da ligação, que inclusive as mulheres, né, liberam muito no período da amamentação, né? Então, esse é o hormônio que a gente fala do hormônio que cria vínculos emocionais, o hormônio do abraço, meus amores. Pega isso aqui para vocês, né? Esse hormônio, ele é considerado o hormônio líder, tá? Dos hormônios da felicidade, porque é através da ocitocina que a gente consegue desenvolver os relacionamentos emocionais mais profundos. Nas mulheres, a ocitocina ela pode melhorar o libido, tá? Aumenta a lubrificação, o tônus vaginal, intensifica a experiência do orgasmo, aquela memória de experiências prazerosas. E quando a mulher tem, né, a liberação desse hormônio, ela chega mais fácil ao orgasmo e ela tem mais propensão a orgasmos múltiplos, meu amor. Então, pegue isso daqui para você, porque você tem que produzir esse hormônio, porque ele é maravilhoso, ele é o líder, né? É o líder de todos. Nos homens, ele pode aumentar a sensibilidade do pênis, pode aumentar as frequências, pode aumentar, né, a ereção, pode melhorar a ejaculação. Então, após o orgasmo, a ocitocina é aquela que induz a sonolência nos homens. Então, meus amores, não fiquem chateados quando o homem ficar em sonolência, tá? Tá tudo certo, é normal. Isso é uma questão hormonal mesmo. Então, não fica chateada, né? Conversem ali, se alinhem que isso vai acontecer. A ocitocina melhora também, aumenta, tem pesquisas científicas que falam que aumenta a testosterona, né, nos homens, e que diminui a hipertensão arterial, a vasodilatação coronariana, né, então aumenta, inclusive, os benefícios para o coração. Então, esse hormônio, gente, é um dos líderes. Mas, Dai, meu Deus, tá, beleza, como é que eu vou produzir esse hormônio? Primeiro, um verdadeiro, de novo, toque, né? Toque, um verdadeiro abraço, peito a peito, coração com coração. Essa é a maneira mais fácil da gente gerar ocitocina. Vocês já, se você buscar os efeitos do abraço, vocês não têm noção, né? E é o que acontece com muitos casais que param de se abraçar. Dar ou receber um abraço é a forma mais simples de fazer o corpo liberar ocitocina. Então, assim, aumenta aquele sentimento de apego, aquela conexão, aquela confiança, a intimidade, ajuda a curar a solidão. Todo mundo gosta de um abraço, né? Até a raiva ajuda, né, a passar. Mas, assim, conforme o tempo passa, né, conforme a rotina vai acontecendo, esses toques, esses abraços vão se tornando cada vez mais raros. Então, é quando isso acontece também. Então, gente, o abraço ele é fundamental, né? Faz com que a gente demonstre para o outro que se importa, ou que o outro se importa com a gente, ou se querer bem, né? Toca a alma. Então, gente, não deixem de se abraçar. O abraço aumenta a ocitocina, esse hormônio maravilhoso. Não tem romance que se sustente sem toque, sem proximidade física. Às vezes chegam os casais aqui para mim, eu já olho, né, como é que eles estão, né, nessa questão do toque físico quando eles chegam. Se eles chegam demandadas, se eles sentam, eu tenho um sofá, né, que eles podem sentar um do lado do outro ou mais distante. Então, se eles são demandados, se eles sentam próximos, às vezes cada um senta do lado do sofá, assim, então eu já tenho uma noção que a ocitocina não está sendo muito produzida aí não, né, meus amores? Porque não tem toque. Então, os estudos mostram que o abraço, ele tem o poder de reduzir os batimentos cardíacos, a pressão sanguínea, diminuir o risco de doenças cardíacas, capaz de fortalecer o sistema imunológico, né? Diminui os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, meus amores, para início de conversa, para produção da ocitocina, a gente precisa de abraço, de toque. Além disso, dar e receber presentes, construir relação de confiança. Então, quando acontece alguma coisa que você que quebra a confiança no teu relacionamento, esse hormônio cai lá embaixo, né? Então, por isso que a gente precisa construir relações baseadas no amor, baseadas na confiança. Isso aumenta também o nosso nível de ocitocina. E estabelecer laços amorosos, obviamente, né? Quanto mais apaixonado um casal mais que tem aquela coisa de se tocar, de se abraçar, daquele apelidinho, sabe? Ai, amor, ai, não sei o quê, né? Esses laços amorosos aumentam a ocitocina. É possível suplementar? É possível suplementar, mas de boa, né, gente?
é bem melhor a gente fazer essas outras coisas que eu trouxe para vocês, ao invés de suplementar a ocitocina? Eu não vou suplementar a ocitocina se eu posso dar um abraço no meu parceiro, se eu posso criar uma conexão com ele, porque isso vai melhorar o relacionamento. Suplementar não vai, né, gente? A gente precisa criar essa relação, tá? Vamos lá. E depois nós vamos falar da dopamina. A dopamina, que é aquele neurotransmissor lá, que eu falei para vocês lá no início, que ele aumenta essa sensação de recompensa, de motivação, de memória, a dopamina regula até os nossos movimentos, né? É aquele que eu falei para vocês que dá aquela sensação de dependência que é considerada como dopamina, sabe? Como cocaína. Então, ela é liberada, né? Quando ela é liberada em grande quantidade, a gente tem aquela sensação, aquele sentimento bom, aquela motivação, aquela coisa que, ai, hoje eu vou quebrar tudo nesse dia porque eu tô motivada. É daí que vem. Agora, quando a gente tem níveis baixos de dopamina, aí o que que acontece? É aquela desmotivação. E aí que eu falo para vocês, quando as mulheres são machucadas no relacionamento, elas estão com a dopamina lá embaixo. Então, muitas vezes elas perderam a vitalidade delas, elas perderam a motivação de viver. E aí vem aquele cansaço, alguns comportamentos de vício mesmo, né? Perda de memória, baixa, procrastinação, incapacidade, né, de sentir prazer, né? Então, baixa libido, tem problema para dormir, tem insônia, tem mudanças de humor muito repentinas, tem desânimo, né? Não consegue se concentrar. Então, é muito importante a gente entender. Se você está passando por tudo isso, muitas vezes você está buscando um remédio, uma solução lá fora, e você pode fazer isso com coisas simples dentro de casa. Você está desmotivada? Você está assim? Muitas vezes a falta de dopamina faz as pessoas cometerem alguns abusos, né? Como assim, Dai? Ir para droga, para bebida, para o consumo excessivo de açúcar, né? Videogame, pornografia, compra, né? Então, esses excessos muitas vezes é a falta de dopamina. Então, como dá é que eu aumento a dopamina? Bom, primeiro, sempre alimentação saudável, né? Mas exercícios físicos, meditação, fazer atividade criativa, sabe aquelas pessoas que pintam, que bordam, que fazem que costuram, que fazem algum hobby diferente, isso também aumenta a dopamina. Gente, agora a minha avó que faleceu agora há pouco tempo, com 91 anos, ela crochetava. Ela crochetou até 2 dias antes dela falecer, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, olha só, o quanto o crochê para ela fazia aumentar os níveis de dopamina, né? Dela se sentir melhor, se sentir bem, e com 91 anos ela ser tão lúcida, né? Então também, lembra que a falta de dopamina também diminui a memória? Então, olha só que interessante. Escutar música, exposição à luz solar, evitar o açúcar, evitar o estresse, né? E outra, sexo. Então, de novo, gente, carícias, o sexo, a relação prazerosa, ela faz aumentar os níveis de dopamina. Então, tá vendo que quando começa a esfriar o relacionamento, que vocês começam a perder o libido, que vocês começam a ter uma frequência menor de relação sexual, isso vai baixando os hormônios cada vez mais, e cada vez mais vocês fazem menos ainda. Então, meu amor, quanto menos a gente faz, menos a gente tem vontade. Por quê? Porque a gente não está produzindo os hormônios do bem-estar. É tão simples. Chega a ser ridículo, gente, se não for parar para pensar. Mas é isso, a gente tem que produzir os hormônios do bem-estar. Então, a gente precisa disso, né? Dessa relação, desse toque, dessa relação sexual para acontecer aí. Então, muitas vezes tem o casal que ele chega como dois amigos. É dois amigos ou é pai e mãe, né? Parece que um é pai e mãe do outro. Gente, aquela coisa de se chamar de pai e mãe, nunca façam isso. Não chama seu parceiro de pai ou seu parceiro de mãe. Você não vai transar com teu pai e com a tua mãe. Não façam isso. Chame de apelido, chame de amor, chame pelo nome, mas não faça isso. Não tem nada mais broxante do que isso, gente. Então não faça, tá? Então nós já falamos da endorfina, da ocitocina, da dopamina, e agora a gente vai falar da serotonina. Esse hormônio é produzido, né, através de alimentos, principalmente de alimentos. Ele regula o humor, regula o sono, o apetite, né, a temperatura corporal. Ela dá aquela certeza. A serotonina é aquele hormônio que dá aquela certeza que a gente é importante para o outro. E essa é uma das necessidades básicas do ser humano, né? A gente se sentir pertencente, a gente se sentir importante. Então, muitas vezes, de novo, quando esfria o relacionamento, a gente não olha para o nosso parceiro, a gente não dá a devida importância para o nosso parceiro, e isso baixa muito a serotonina, né? Então,
A serotonina é aquilo que tira aquela sensação de solidão, sabe? E que quando tá baixa, né, essa serotonina, vem a depressão junto. Então, por isso que é muito importante, né? A falta de serotonina, gente, ela traz ansiedade, ela traz baixa autoestima, compulsão alimentar, principalmente por doce, cansaço, né? Falta de paciência, aquela irritabilidade, mau humor pela manhã, sonolência durante o dia. Tá pegando aí? Você tá se sentindo desse jeito? Então, meu amor, pode ser que não seja o estresse. Não é o estresse só é uma coisa a mais, a rotina do dia a dia só é uma coisa a mais, mas você tá com baixa serotonina. Às vezes, dificuldade de aprendizado, né? Então, é baixo da serotonina. Daí, como que eu vou aumentar a serotonina? Primeiro, né, apostar numa alimentação adequada. Atividades físicas. Consuma vitamina B. Gente, eu tô tomando vitamina B12, vocês não têm noção da minha vitalidade, o quanto ela mudou, porque eu acho que a minha serotonina já estava um pouco baixa. Então, outra coisa, em relação ao relacionamento, recordar momentos felizes, sabe? Com o seu parceiro, às vezes até com amizade mesmo, rir das histórias, lembrar das histórias bacanas, isso faz aumentar a serotonina. É possível suplementar também, é possível suplementar, mas de novo, a gente pode buscar isso de forma muito natural. Se vocês aumentarem esses hormônios do bem-estar, além de vocês estarem bem no relacionamento de vocês, vocês vão estar bem na vida como um todo. Vocês vão ter mais vitalidade, vocês vão render mais, vocês vão trabalhar melhor, sem tomar remédio, gente. Sem tomar remédio. Então, é super importante vocês entenderem isso, ó. Então, quando a gente fala na atividade sexual, pega isso aqui para vocês, em relação à serotonina. Quando a gente tem excesso de serotonina, isso também atrapalha o desempenho sexual. Quando que isso acontece? Acontece principalmente com quem toma antidepressivo. Porque o que que acontece? O antidepressivo, ele melhora a transmissão da serotonina. Só que muitas vezes isso acontece em excesso. E em excesso isso vai diminuir a libido. Então, muitas vezes pode, inclusive, né, para os homens, ocorrer ejaculação precoce. Então, alguns casais que já vieram, né, consultar comigo, né, com esse problema, eu tenho especialização em ejaculação também, então esse problema de ejaculação precoce, a gente já ia fazer as questões hormonais e já ia identificar também se a pessoa tomava um ansiolítico, um antidepressivo. Então, esse excesso de serotonina pode fazer mal, principalmente para os homens, então pode ocasionar ejaculação precoce. Então, se vocês estão passando por isso, notem, busquem um especialista para entender melhor como é que estão os níveis aí desses hormônios do bem-estar. Você está tomando antidepressivo? Está tomando ansiolítico? Né? Tudo isso pode interferir no relacionamento de vocês, tá bom? Olha quanta coisa, gente, é muita coisa. Só isso. Vocês melhoram demais o relacionamento de vocês. Vocês não vão conseguir chegar àquela paixão louca que era lá no início, mas vocês vão conseguir ter um relacionamento pleno, totalmente pleno. E aí, só para a gente terminar, nós temos a testosterona. Eu nem ia falar dela, mas eu achei interessante falar da testosterona, porque é o hormônio do libido. E muito mais presente nos homens, né? Até no podcast passado eu falei um pouco mais sobre isso, mas está presente tanto nos homens quanto nas mulheres, né? Mas o que que acontece? Isso aumenta a libido, né? Aumenta a libido dos homens. Então, quando essa testosterona está baixa, né? Principalmente depois dos 50 anos, é muito comum baixar, porque é como se fosse a andropausa, né? Como se fosse a menopausa para as mulheres. Então, essa diminuição, ela pode acontecer. Mas o que que acontece quando você vê, né? Se você tem o seu parceiro, ou você que é homem que está aqui nos assistindo, quando tem uma diminuição dessa testosterona, vai ter diminuição de libido, vai ter menor desempenho sexual, vai ter depressão, diminuição da massa muscular, aquele aumento, né, daquela pânceps, né, da barriguinha, né? Então, tudo isso pode acontecer, além de algumas disfunções sexuais. Então, é super importante a gente entender como que funciona a testosterona. Então, para aquele homem que está passando por dificuldade, então, quantos casais que chegam aqui para mim que o homem não tem mais libido, não procura mais a mulher, e às vezes a testosterona está muito baixa, então, às vezes precisa também suplementar essa testosterona. Mas tem outras formas também? Tem outras formas de aumentar a testosterona, sim. Então, fazer uma dieta rica, né? Rica em zinco,
vitamina A, vitamina D, fazer exercícios físicos. Então, geralmente, para quem está já acima dos 40, 50 anos, é muito importante fazer exercício físico, tanto homem quanto mulher, porque na mulher também, quando baixa demais o nível de testosterona, ela tem menos libido, tá? Dormir bem todos os dias, manter o peso, né? E claro, é possível suplementar, é possível suplementar. Então, notem, gente, quando a gente fala da química do amor, quando a gente fala do porquê que o nosso relacionamento esfriou, porque o que está acontecendo? Ah, eu vou terminar meu relacionamento porque eu acho que eu não amo mais essa pessoa. Cuidado, cuidado. Existem os sinais de que o relacionamento terminou, existem mesmo, que é quando vocês não têm mais conexão, quando vocês não admiram mais o parceiro, quando vocês não conseguem mais ver nada de bom naquilo, quando vocês estão se machucando, quando existem várias questões. Mas a maioria dos relacionamentos que chegam para mim, eles têm solução. Só com o entendimento dessa questão dos hormônios do bem-estar, de vocês entenderem como que funciona, de vocês produzirem esses hormônios do bem-estar no relacionamento de vocês. Então, se esfriou o relacionamento de vocês, principalmente depois de 2, 3 anos, não se apavorem, tá? Isso é normal acontecer, tudo bem acontecer, mas vocês têm que estar atentos. O problema é que vocês não ficam mais atentos a vocês não priorizam mais o relacionamento de vocês, e aí que começam as questões de se machucar. É aí que começa, eu acho que eu vou buscar alguém fora, aí começa a traição, aí começa as discussões, aí começa as cobranças. E na verdade, meus amores, é só vocês entenderem como que funciona a produção dos hormônios do bem-estar. O amor, ele é construção, ele é prioridade. Então, se você não prioriza a pessoa que você está, se você não cuida dessa pessoa que você está e ela não cuida de você, esses hormônios vão baixar e esse relacionamento vai para o buraco. Gente, vai para o buraco, não tem como não acontecer isso. Então, por que que eu resolvi trazer isso para vocês? Para vocês entenderem que não é só a questão de eu do sentimento em si. O sentimento ele vem através dos hormônios do bem-estar. Tá fazendo sentido aí para vocês? Então, se vocês não têm esses hormônios do bem-estar sendo produzidos, vocês começam a parar de sentir aquele fogo, parar de sentir aquela paixão, parar de sentir admiração pelo parceiro e que vocês poderiam simplesmente, com coisas simples do dia a dia, produzir esses hormônios e terem um relacionamento muito bom. Então, novamente, vamos recapitular, principalmente quando a gente fala no hormônio do vínculo, aquele hormônio, né, que a gente cria vínculo, que a gente tem confiança no nosso parceiro, não deixem de se abraçar, não deixem de se tocar, não deixem de se divertir juntos e fazer coisas juntos. Eu sei que a correria do dia a dia tá complicada, é para todo mundo, você acha que é isso aí? Aqui também, meu amor, aqui também a treta acontece. Mas eu sempre tiro um tempinho para mim, um tempinho para o meu parceiro, para a gente fazer coisas que façam com que a gente tenha esses hormônios do bem-estar sendo produzidos o tempo inteiro. Não tem nada melhor. Não tem nada melhor do que a gente olhar para o nosso parceiro, de a gente querer ficar com ele, de a gente querer abraçar, de a gente querer cheirar, sabe? Aquela coisa de química de pele, que inclusive eu estava falando essa semana sobre o dia do sexo. É isso, gente. Só que se você cada vez mais se afasta da pessoa, cada vez menos hormônios do bem-estar tem, cada vez mais você vai se afastar dessa pessoa. Então, meu amor, se está esfriando o relacionamento aí, se está acontecendo esse tipo de coisa que eu falei aqui para vocês, não tem mais motivação, não tem mais vitalidade, meu amor, pode ser que você só esteja com os seus hormônios do bem-estar embaixo. E aí vem a correria do dia a dia, os filhos, o estresse, a vida financeira. Então, busquem, se você não consegue, só com o que eu trouxe, se vocês pegarem só o que eu falei aqui, já vai mudar totalmente o relacionamento de vocês e vocês vão parar de se machucar e vão parar de fazer um monte de coisa. Mas se vocês não conseguem sozinhos, busquem então auxílio de um profissional adequado. Muitas vezes também um médico para a gente entender como é que está o nível, né, desses hormônios aí, para muitas vezes fazer uma suplementação. Às vezes a gente tem outros problemas associados juntos que a gente não consegue produzir aqueles hormônios, mas busquem ajuda. Não façam, não negligenciem o relacionamento de vocês. Ele tem que ser prioridade. E não tem nada melhor do que um relacionamento saudável de qualidade para deixar a gente cada vez mais feliz. O relacionamento é muito importante. Nós somos seres relacionais. Então, eu trago isso aqui para vocês não negligenciarem mais, para vocês não deixarem mais serem feridas nos relacionamentos, ou vocês se machucarem muitas vezes por coisas bestas, coisas que não valeriam a pena que vocês estão fazendo e tá deixando aquele relacionamento que teria tudo para dar certo ir por água abaixo.
Tá, meus amores? Se você gostou desse podcast, compartilha, deixa seu comentário aqui se você está passando por situações assim, se você já percebeu que esfriou, que tá sem motivação, que tá acontecendo isso, que parou de se abraçar, que parou de beijar, que parou de ter relação sexual. Ó, pega isso aqui que eu falei para vocês, que eu tenho certeza que isso vai dar um boom no relacionamento de vocês e depois me conta aqui, tá bom? Se você não é inscrito no canal, meu amor, se inscreve, fica aqui, porque ó, todo dia tem vídeo novo no canal. Terças e quintas, nosso podcast aqui com conhecimento novo para vocês. E se você quiser que eu traga algum assunto novo aqui para vocês, que você está em dúvida aí, coloca aqui embaixo nos comentários. Quem sabe no próximo podcast eu vou trazer o assunto que você trouxe para mim, tá bom? Então, meus amores, super beijo, até a próxima!